Deu pra pegar? Minha terceira fichinha. E essa Rosana? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Muito boa tarde a você que está em casa. Meu nome é Rosana Mello. Já sou quase uma figura carimbada aqui do programa da Kalina. E hoje eu estou aqui como intérprete da minha querida amiga que está afônica. Ela perdeu a voz. Está com esse incidente, mas tudo bem. Hoje a gente está aqui para corroborar para o prosseguimento normal do programa. E vocês, claro, ela é insubstituível, mas eu vou fazer de tudo para auxiliá-los nessa questão. E como sempre a minha querida Kalina Lígia fala, ela sai catando as pessoas aí pela vida, né? É bem esse o sentido do seu programa, né? Sim. Gente pelo caminho, ela sai catando as pessoas pelo caminho, cata um aqui, cata outro ali e traz para agregar, para enriquecer mais você aí em casa. E hoje, para enriquecer mais você, mais a sua vida, mais o seu trabalho, a gente está com duas pessoas queridíssimas para falar sobre RH ágil. É a Cat, que é consultora de recursos humanos, e a Ludmila Pimenta, que é fundadora do RH Lab. Muito boa tarde para vocês, boa queridos. Tarde. Sejam bem-vindos ao programa da Kalina, que hoje eu estou ajudando aqui a apresentar. O programa é Gente pelo Caminho. Programa Faz as coisas direito, Rosana. Não, primeiro puxar de orelha. Mas tudo bem. Muito boa tarde para vocês. Boa tarde. Boa tarde. E aí eu vou começar já com uma primeira pergunta, porque eu fiquei muito curiosa com esse tema, RH ágil, que para mim, eu sou uma leiga no assunto de RH, né? Não sou dessa área de RH, e acredito também que o pessoal de casa também seja leigo nessa área. Então, a primeira pergunta que me surgiu para fazer para vocês, inclusive que eu até coloquei para a Kalina, seria: o que seria, por que surgiu a necessidade do RH ágil? Mas antes, vocês acham que é melhor passar o vídeo? Vou começar respondendo. Seria legal passar o vídeo, porque acho que a gente consegue entender então, vamos bem passar o vídeo? E conceituar. Isso? Então vamos passar o vídeo aí, gente. We are wondering what is happening to the world. Everything is changing. The very idea of human being some sort of natural concept is really going to change. Our bodies will be so high-tech, we won't be able to really distinguish between what's natural and what's artificial. Inside our own heads is the most complex arrangement of matter in the known universe. You might ask yourself, can we get to be superhumans? The original Industrial Revolution was driven by the discovery that you could use steam engines to do all kinds of interesting things. But that was followed by additional revolutions for electricity and computers and communications technology. We're now in the early stages of the fourth industrial revolution, which is bringing together digital, physical, and biological systems. One of the features of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. With the ability to visualize brain activity, for example, through a simple consumer-based EEG device, it gives us access to ourselves in ways that we've never before thought possible. It unlocks the black box that is the brain and enables us to really, truly be able to realize an identity that is aspirational. There's now a scientific foundation for the effects of mindfulness on the brain, on the genome, on biological aging. And when the human mind does know itself, then you get the potential for a new renaissance that restructures itself in terms of our relationship to life, our relationship to the planet, our relationship to work. We need a different economic model.
By that I don't mean capitalism versus communism. What I'm talking about is a shift in the system along the lines of the two big changes that happened in the 20th century, Keynesianism, with a much greater focus on health and education and the role of government working with business, and then a reaction against that in late century to neoliberalism, where the focus was on free markets, freedom of the individual, and getting governments out of the way. We need a shift to a new system that will allow us to meet the basic needs of every human on the planet, that will live within planetary means, that will be fairer, and that will be focused as its key goal, not on growth per se, but on maximizing human well-being. And history tells us that a values shift is triggered by creation of a new story about how we want to live. I see the circular economy as something which fits very closely with mankind's goal to be innovative and creative and to always progress. We can use asset tracking, we can use IT, we can use 3D printing to enable this different economic model to recover materials, feed them back into the economy and really to decouple growth from the resource constraints we have. The reason we live in cities is not different today than it was 10,000 years ago. Even if we have got networks connecting us, we still want to have places where we meet in person. So this means the place where we work and the place where we live are much closer to each other, a city where we don't need to have big supply chains in order to produce things, where many things can be sourced locally thanks to 3D printing and robotics. So if we're able to do something to transform cities, to make them more efficient, then the impact can be huge. Think about the prospect of getting rid of plastics. We must not only be inspired or informed by nature, but actually use natural organisms with which to design products and building parts. Only instead of varying material properties, we're varying biological functionality. Design is critical today because it's the first signal of human intention. So the question of adding quality to quantity, it isn't a matter of simply circulating things that are potentially toxic. It's circulating things that are safe and healthy for all generations. So the goal is no longer, I want to be less bad, less monotonous, less unsafe, less unjust. It's really about a diverse, safe, healthy, and just world with clean air, clean water, clean soil, clean energy. Together we are fighting to preserve our fragile climate from irreversible damage and devastation of unthinkable proportions. If we think about the original Industrial Revolution, it was an energy revolution. I like to think of it as a kind of bookending of a period in human history during which we used fossil fuels, and it worked very well for us for a long time. But now we have to bring that to an end. We have energy technologies that can power our civilization: solar, wind, biomass. So then the question is, well, how do we get grid integration? Maybe the wind is blowing in Denmark, the sun is shining in Germany, and now you can move that electricity through an integrated grid. You can supply energy to everyone who needs it, and you can supply energy at all times. See different stuff as far as like the body marriage line. They use a lot of things that help them lift up and move things to the car. You just sit there and, you know, program something, and it has its own set mind to go ahead and do everything. And then as humans, we just come in and take the extra steps to help the technology. It's not the cure-all for everything. There's definitely a lot of things where people perform the operation better, but certainly for the right applications, robotics are a huge improvement for the process. The projection of 5 million jobs lost by 2020 to technology is serious, but it's not the main question. Construction, manufacturing, services, public health and education, these industries will still exist. The main question is, what will be the future of work? How will we define work? How will we share the wealth? From the viewpoint of the labor or jobs, now we really need new education or new training. We're working with a World in Motion and FIRST Robotics, trying to encourage students from 3rd grade all the way up through the end of high school. We had students make sailboats, and then we had them race them, and so they could see how quickly they could move. And they immediately went back and started to say, oh, I saw what happened, I'm going to go change this or that. And that was 3rd graders. I just
given a prize to a kid of 18 years old that has discovered something really very, very unique. Came up with how to get better productivity and better yields for seeds of corn. And so he basically came with the idea that if you would perforate these seeds, you would get more food. And you think about it and say, but he didn't go to university. So how does he get all that knowledge? And he told me, I mean, I've been watching YouTube since the age of 12, and I'm so interested that I've seen everything about it. I've read everything about it. The world is really open to learning. The thing is, how do you give the incentive to your kids to do that? It's this ability of digital technology to change outcomes, to truly empower people all over the world that can create a more equitable growth, because I think the world needs that. The fourth industrial revolution has the potential to make inequalities visible and to make them less acceptable in the future, and hopefully to gather and garner political support to take the necessary decision to reduce the gap. Humans have always been using tools, but because of the recent advances in technology, we're beginning to have machines that can augment us in all sorts of interesting ways. I was the first person in the world to be able to voluntarily move my legs while stepping in a robot by exciting the nervous system using electrical stimulators directly onto the spine. We believe that a cure will be possible if enough of the right people have the will to fast-track a cure for paralysis. We take two things from the patient. First, we take a three-dimensional X-ray and we extract the three-dimensional data out of that so we can make a perfectly shaped puzzle piece. And then we also take a sample of fat tissue from the patient so that we can extract the stem cells out of those. And we use those stem cells with this three-dimensional scaffold that we fabricate, and after 3 weeks we have a piece of living bone that's ready for implantation. Being able to use genome editing to understand the genetic changes that lead to cancer, and technologies like drug delivery, getting molecules into particular types of cells. There's a lot of excitement about being able to move much more quickly on this disease. One of the things that I think is so essential to free and open societies is freedom of thought. And up until now, the conversation we've been having is around freedom of speech. Once we can access people's thoughts and access people's emotion, we have to create a space that enables people to think freely, to think divergent thoughts, to think creative thoughts. And in a society where people fear having those thoughts, the likelihood of being able to enjoy progress is significantly diminished. We need to take responsibility at every level of society, from the individual and the personal to the institutional to the global, to adapt to these technological challenges and changes, which are redefining what it means to be human, what it means to work, what it means to be completely embedded in this world. People always ask me if I'm an optimist or a pessimist. The technology exists, but how do we get it and implement it at the scale we need at a price that people around the world can afford? Even though we have everyday problems we have to solve, we have to find a way to lay the foundations for the innovations of tomorrow. Esse vídeo traz um pouquinho da ideia, do porquê do RH ágil, né, Ludmila? Traz um pouquinho dessa ideia da quarta revolução industrial. Me corrija se eu estiver correta. Na verdade, o RH ágil ele vem como uma proposta dentro desse contexto da revolução industrial, né? Então é o que a gente fala que é o mundo VUCA, né? Tá tudo acontecendo, é tudo muito volátil, é um tempo de mudança. Então a agilidade, né, a metodologia ágil, ela vem como uma resposta para que a gente consiga ser mais produtivo, para que a gente consiga trabalhar em colaboração. Né, Kátia? Isso. Na verdade, assim, o que a gente percebe é que a quarta revolução industrial, ela mudou e está mudando a forma como a gente encara a vida, o trabalho, né, o mundo.
Então, o autor do livro ele diz uma frase que eu acho fantástica. A quarta revolução industrial, ela não vem para mudar o que fazemos, ela vem para mudar o que somos e como pensamos. Então, assim, é uma mudança de mindset, é uma mudança de comportamento, né? Não é só trazer uma metodologia pura e simples que vai trazer para a gente um quadro legal de acompanhamento, uma forma interessante de você trabalhar em equipe. Mas é a forma como a gente se relaciona com o trabalho, com projetos, com entregas. Então, ela vem como uma resposta. Muito bacana. Eu vejo essa ideia colaborativa hoje em dia em vários setores, não apenas no RH, né? Eu vejo dentro da advocacia, que é onde eu atuo também, e eu atuo com advocacia colaborativa. Justamente isso, que é um advogado ajudando o outro. É realmente uma cultura muito colaborativa, um novo paradigma, né? A gente tem buscado muito isso. É uma diferença muito grande. Por exemplo, com o advento desse novo cybermodelo, como a gente fala, o que tem acontecido na sua própria área? Né? Em alguns anos, em alguns países isso já acontece, mas em alguns anos, alguns tipos de funções que vocês realizam como advogado não vão mais existir. Exatamente isso. Então, só sobreviverão os mais adaptáveis. Exatamente. Os mais especializados, os que conseguem construir algo. Então, isso vai ser muito diferente. E pensar isso é tirar um pouco o poder da gente. Né? Porque o poder de ter o conhecimento, de ter o controle, e esse pensamento de dividir é mais difícil. Então, é uma mudança de mindset mesmo. Né? Exatamente. E dentro da área de recursos humanos, isso que a Cat falou, ela é muito importante, porque como essa questão do cyber, essa questão da inteligência artificial está tomando conta, né? Tá todo mundo achando que vai perder espaço para o robô. Existe aí uma modinha, né? Que a gente também não pode deixar cair nisso. Então, o RH, ele serve como um sistema nervoso dentro da organização para entender até que ponto a gente leva a tecnologia, até que ponto a gente preserva, porque senão vai virar a casa da mãe Joana e não é isso que a gente quer. E não é tecnologia para todo mundo e para tudo, né? Porque existem algumas atividades que a gente não tem como passar isso para a inteligência artificial ou para um robô, né? Então, essa nova visão do RH é que a gente precisa deter esse controle de ser um multiplicador do que está acontecendo no mundo e trazer de uma forma mais acertada para o nosso colaborador. Eu percebo que esse processo colaborativo, ele mantém muito a essência da humanidade, né? Claro que sempre com a ajuda da tecnologia, né? Mas ele preserva muito a essência da humanidade, que eu acho que, inclusive, que é o que vai conseguir vencer toda a tecnologia, né? E qual é a diferença do RH tradicional para o RH ágil? Bom, o modelo de projeto de RH tradicional funciona da seguinte maneira. Você tem, vou imaginar aqui um projeto de RH de avaliação de desempenho, né? A maioria das pessoas conhecem uma avaliação de desempenho dentro de uma empresa. Então, quando você tem um modelo tradicional, você senta a equipe que vai trabalhar esse projeto, faz todo o planejamento e, às vezes, esse planejamento demora meses. Aí eles começam a executar como vai ser essa avaliação de desempenho. Por exemplo, cria um manual, cria a plataforma que vai ser feito, faz milhões de reuniões com a TI, depois vai para a parte de execução e teste. Às vezes esse projeto demora anos. 1, 2, 3 anos. Ou mais. Ou mais, dependendo da organização, do tamanho dela, da complexidade dela. Então, às vezes, quando a gente, que é RH, vai lançar um projeto que é inovador, ele já deixou de ser inovador. Não acompanha o contexto de mudança, né? Mudou as pessoas, mudou tudo, né? Mudou todo o cenário. Mudou a geração, mudou o que eles querem. Aí como que faz? Vai readaptando tudo? Na verdade, cria um monte de programas. Você nunca vai conseguir implementar isso? Não é isso. Você vai implementar, mas vai implementar na verdade, né? Exatamente. O que tem mudado é porque as coisas têm mudado de uma forma muito rápida. Antigamente não. Demorava-se para mudar, né? A nossa percepção de tempo hoje, ela é muito mais
rápida. Então... As eras passam, sei lá, 5 anos, a gente demorava muito para ver um processo de mudança, né? Hoje não, todo dia as pessoas estão mudando, as necessidades estão mudando. Sim. E a gente precisa acompanhar isso e já foi lançado pesquisa sobre isso, dizendo que as organizações elas não acompanham a adaptação do humano dentro das organizações. Então, esse novo RH e esse novo RH ágil, ele vem para reduzir um pouco esse gap que acontece hoje entre organização e humanos. Deixa eu entender uma coisa. Nesse exemplo que você colocou, como seria com o RH ágil? Tá. Uma avaliação... pergunta, Kalina? Vamos ver. Para falar mais alto. Aqui. Dentro do exemplo que ela colocou da avaliação de desempenho, como seria no RH ágil? Dentro desse exemplo que ela colocou, dentro da avaliação de desempenho, como seria o RH ágil, pessoal? Essa foi a pergunta da Kalina. Bom, no modelo tradicional, a gente demora muito tempo, a gente fica muito tempo planejando e pouco tempo agindo. O RH ágil é o contrário. O que a gente parte? Vamos imaginar que tem uma equipe de projetos e essa equipe de projetos já tem, dentro dessa equipe ágil, alguém da TI, já tem pessoas do projeto de RH e até mesmo outras áreas que estão envolvidas. Disso, a gente cria um laboratório, uma sala, um processo em que esse grupo ele está junto para construir essa ferramenta. Em vez de eu, como RH, lançar lá daqui a 1 ano ou 2 um projeto grandioso de avaliação de desempenho, eu começo a lançar pequenos entregáveis. Então, a gente cria, através de várias metodologias, a que a gente mais usa, mais para frente eu vou falar, chama Scrum, e a gente cria um tempo, uma lista de atividades. Então, primeira atividade que a gente vai entregar, o manual de avaliação de desempenho. Então, a gente em 2 semanas vai desenhar esse manual, vai prototipar esse manual e vai entregar este manual. Então, em 2, 3, 4 semanas, a gente já tem um manual. Qual a sensação que traz para a organização isso? Eu vou tendo pequenos entregáveis. Realmente de agilidade, né? Isso. Então, de assertividade. Eu não fico esperando. E se tem alguma coisa que nós, da parte de projeto, sonhamos ou imaginamos que era uma necessidade e quando a gente coloca que não é? O projeto está pronto no RH tradicional, no modelo tradicional. Aqui não, a gente testa. Então, por exemplo, a segunda parte do projeto, vamos dividir em partes, que a gente chama de sprint. A segunda parte do projeto é a gente entregar para o gestor um lugar que ele tenha um cadastro mais fácil do seu funcionário ou que ele consiga fazer alguma pequena inserção de dados ali que ele usa no dia a dia dele que ele vai precisar. Mais 1 mês, 2, ele tem cadastro. Daqui 3, 4 meses, ele começa a poder lançar a avaliação de função. Ou, de repente, uma avaliação no período de experiência ali dentro. Então, a gente vai trazendo entregáveis. E se, de repente, a gente percebe que a gente quer fazer uma avaliação 360 graus e a gente percebe que a organização não está preparada ainda, dá tempo de corrigir enquanto a gente está fazendo. Isso traz diferença, porque a gente não cria algo megalomaníaco, que depois para a gente falar, olha só, principalmente para quem traz todo o investimento, para os nossos stakeholders, para quem investe dentro do RH interno de uma empresa, porque isso tudo tem custo. É frustrante, né? Sim! Então, quando você começa a ter pequenos entregáveis, você já está mudando a cultura, o comportamento daquele gestor. Você já está testando o produto. Exato. Em tempo. É testar. Isso. Exato, é experimentar. É dirigir, trocar a roda com o carro andando, né? E dentro testar, dessa testar, operar, testar, operar. É isso. E dentro dessa metodologia existe também todo um estudo antes desse teste, de saber o que é mais acertado, porque às vezes não é tecnologia. A gente sabe que a avaliação de desempenho, por exemplo, não está acontecendo mais essa questão de mandar alguma avaliação, o colaborador responder. Está sendo muito mais rápido, muito mais ágil. Não ágil da metodologia ágil, mas muito mais rápido dentro das organizações. Então, isso também traz como proposta a gente poder avaliar isso antes. O que é mais acertado para aquele meu colaborador? Porque o que é bom para mim pode não ser bom para a organização da Cat, pode não ser bom para a organização da Kalina, entendeu? Isso me lembra. Você repete o que eu vou falar. Tecnologia disruptiva.
Você lança com defeito, lança do jeito que tá, testa e vai corrigindo. O Windows fazia isso. A Kalina tá falando que isso lembra o quê? Tecnologia disruptiva. Tecnologia disruptiva. Isso. Que é o que o Windows faz. Que é o que o Windows faz. Lança com erro, com defeito. Lança com erro, com defeito, bota no mercado e aí o pessoal vai testando. Aí versão alfa, beta, e vai. Depois vai corrigindo. É o mínimo, o produto mínimo para ser lançado no mercado. E é uma coisa que não acontece. Tá acontecendo agora, né? Mas dentro do RH isso demanda muita burocracia, muita necessidade de ir lá de cima reportar alguma coisa dizendo que aceitou ou não. Ter orçamento é uma coisa que não é todo RH que tem. Na verdade, isso é realmente até muita coragem, né? Desculpa, até ser imperfeito. Isso. É assumir que eu sou imperfeito. Né? Olha, não vamos com essa ideia megalomaníaca lançar um projeto muito perfeito lá na frente, porque a gente também não consegue, né? Não tem tempo, não tem caixa, não tem, né? Eu tenho uma outra visão disso que não vai ser perfeito. Se demorar muito tempo, não tem como não ser. Será perfeito. Não tem como ser. A questão do protótipo é justamente para reduzir os riscos, porque eu acho sim que a gente precisa entregar um projeto quanto mais perfeito, se isso é possível, melhor para o nosso colaborador, porque a gente está colocando em risco muitas coisas. E você está diminuindo o risco fazendo isso, né? Você está diminuindo o risco de dar errado alguma coisa, lá na fazendo frente. Os testes agora, ajustando, fazendo os pequenos ajustes durante. Porque depois as quem vai pequenas testar entregas são os até a entrega final. E quando os colaboradores testam e eles não participaram desse processo, é diferente quando a gente coloca os colaboradores para co-criarem uma avaliação de desempenho, que é o que a gente está trazendo, né? Os colaboradores para dentro do RH, eles participam daquilo. Então a gente não precisa vender isso para a liderança, a gente não precisa vender isso para o colaborador, porque todo mundo produziu aquilo juntos. Interessantíssimo. A palavra-chave, eu acredito, do RH é o engajamento. Então, o que a Lud falou é muito importante. Quando o funcionário ele percebe que ele faz parte da construção, ele se engaja naturalmente. E aquela mudança dentro da organização vai acontecendo. Então, o que acontecia no modelo tradicional? Às vezes a gente tinha projetos lindos, sistemas maravilhosos que ninguém usava. E olha que a gente está chamando de modelo tradicional, sim. Algo muito atual. Porque o modelo tradicional mesmo de RH, ele vem da administração, que era para deter controle dos colaboradores, sim. Administração dos benefícios, dos salários. Especificação. Hoje, modelo tradicional é porque a gente já a metodologia ágil, ela vem para ser disruptivo com relação a isso. A gente está falando de um modelo estratégico que a gente já está chamando de outra coisa, né, Cat? Sim, isso é verdade. Trabalhar com projetos e programas já é algo moderno. Muito novo pro Brasil, por exemplo. E tem muito RH que ainda não trabalha nesse modelo. Tem muito RH verdade. No Brasil que a maioria, né? A maioria. E algumas empresas grandes que vendem essa questão da inovação, mas que ainda tem modelos tradicionais de RH. Exatamente. Né? De entrevistas, controle. É o que mais a gente vê. Aquele é tudo meu, né? O poder é todo meu, eu vou controlar todo mundo. Mas, na verdade, você, delegando poder aos funcionários, eles se sentem dentro, eles sentem um pouco dono também, eles se sentem fazendo parte. E aí eles acabam colaborando. E aí tudo dá certo, não é verdade? Exato. Faz sentido para eles. Que é uma tendência das pessoas que estão entrando no mercado de trabalho hoje. Se não faz sentido, eles não faz estarão parte, ali. Por quê? Que não faz parte? Eu sou um mero empregado aqui, por que eu vou colaborar, né? Eu pego o meu salário e vou embora. É diferente daquela cultura de, poxa, eu faço parte disso daqui, eu quero colaborar com isso daqui, né? Exato. Poxa. Esse final de semana passada eu estava dando uma palestra para alunos que estão desempregados e a gente estava falando sobre entrevistas, sobre mercado de trabalho e alunos de graduação, jovens ainda, que eles viraram para mim, professora, para mim é melhor eu fazer algo, eu vou fazer o meu bolo no pote, que seja... Olha isso, do que trabalhar dentro de uma organização que eu vou ficar 6 horas, que eu não vou ser remunerado como eu preciso,
e que eu faço uma coisa que não faz sentido para mim. Olha só. Então, o que acontece com o RH que está buscando esse operador, por exemplo, de marketing, no caso, a antiga função desse meu aluno era essa, ele prefere fazer algo que tem sentido para ele, que tem liberdade, que ele pode criar, que ele pode fazer algo que é inusitado, mas é dele. É dele. Do que está num formato de empresa. Então, as empresas também, nós como RH, a gente está precisando perceber essa nova... esse novo paradigma, sabe? Essa nova geração que está chegando. Sim, e mudar isso de alguma forma, né? Porque a gente continua com métodos tradicionais de contratação, né? De avaliação. Aquela seleção de todo mundo, Exato. 100 mil pessoas para fazer uma entrevista naquele dia. Você vê filas e filas na frente de uma loja, né? Alguma colocação? Possível, né? Assim, fazer algum processo seletivo com não sei quantas mil pessoas, como se fosse possível. A Kalina está colocando assim, como se fosse possível fazer um processo seletivo com 100 mil pessoas no mesmo dia. Isso é verdade, é impossível, né, gente? Alguma coisa você perde. Alguma coisa você perde muita Vários, gente boa. né? E perde Muita qualidade. Muita qualidade, né? E a qual tipo de empresa que se aplicaria essa metodologia do RH ágil? Bem, na verdade, todo mundo que hoje está sofrendo com essa revolução industrial, eles podem começar a pensar sobre a aplicabilidade disso dentro da organização. Então, seja ela privada, terceiro setor, startup, empresa pública. Pequena empresa, qualquer empresa. A gente cultura, já percebe né? muito isso. Eu trabalho bastante com startup e com implantação de RH dentro de startups. Então, a gente já percebe que eles já respiram a metodologia ágil e isso já vem sendo puxado de outras áreas. Porque normalmente já tem uma área de tecnologia estruturada nessas organizações. Startup normalmente tem algum pezinho ali no tech ou está desenvolvendo algum processo tecnológico. Né? O que é importante, quando a gente fala de agilidade, é claro que tem essas metodologias vieram da TI, da tech. Então a gente está se apropriando e modificando também. Né? É só para TI, tem muita gente que fala, não, a gente usa Scrum, a gente usa método para TI. Não! Eu acabei de dar um exemplo, por exemplo, que a gente pode usar em RH, a gente pode usar em vendas, em marketing. Na vida pessoal. Na vida pessoal. Então, é uma mudança no olhar do trabalho e como a gente constrói o trabalho. É uma mudança de significado do trabalho. É uma cocriação, uma colaboração. Sim. Né? Sim. Multidisciplinar. A metodologia ágil ela surgiu do Manifesto Ágil, né, que foi um grupo de engenheiros de software. Eles se encontraram e produziram um manifesto que tinha ali 4 regras relacionadas a mudanças e a uma questão de limpeza de dados dentro da tecnologia. E aí o que aconteceu? Acho que foi mais ou menos 25 profissionais de RHs, eles se encontraram nos Estados Unidos para produzir o Manifesto Ágil de RH. E aí dentro desse Manifesto Ágil existe o que você falou da cocriação, existe a questão da adaptabilidade, existe a questão de menos hierarquia e de trazer felicidade e propósito para a vida das organizações. Então Nossa. a gente percebe que o ágil é profundo muito isso, mais né? do que Trazer só... felicidade, é muito Sim, profundo. E o que é importante também, essa metodologia, ela é aplicada a toda a organização, por quê? Porque ela parte de 3 pilares. Velocidade, todos nós estamos, né, de alguma forma sendo impactados por isso, né? Alcance, o alcance que hoje a gente tem de qualquer atividade ou ação que uma empresa ou que a gente faz é gigantesca, exponencial. Então a gente começa a perceber que assim, esse novo modelo, ele tem velocidade, ele tem alcance e ele tem impacto. E esse impacto é muito nas pessoas, no propósito e no que fizer sentido para elas. Porque eu preciso estar compartilhando ideias, eu preciso estar criando algo, eu preciso estar não só detendo isso para mim. Então, isso também tem um papel muito importante dos líderes dessas empresas, né? Líderes, donos, o pequeno empresário que tem 5, 6 funcionários,
e que às vezes fica com medo de começar a trabalhar em modelos mais ágeis, ele vai ser impactado lá na frente. Em algum momento ele vai ter que mudar isso, porque a velocidade, senão, a mudança vai vir para todos. Porque senão ele não se sustenta lá dentro, ele vai ficar fora do mercado. Sim. Né? Isso a gente já vê isso em vários setores do mercado, isso. Alguma colocação, Karina? Não. Quer? Você tá muito tagarela. Hoje a Karina tá falando pra caramba, gente. Tá muito difícil. Hoje eu tô me sentindo assim, Ghost do outro lado da vida, fazendo interpretação da Karina. A gente, fazendo um parênteses aqui, na nossa ontem a gente estava conversando, fazendo uma conversa via Zoom, e aí ela, Karina, beijo! Aí eu falei, olha, ela te mandou um beijo. Nossa, tô me sentindo tão ghost aqui. Aí voltando à conversa. Eu acho que é muito importante a gente levantar essa questão da velocidade para as pessoas não entenderem que agilidade é ser rapidinho. Exato. Isso. Não é isso. A questão da velocidade é que a gente traz uma oportunidade de acelerar as coisas, né, Cat? Mas, às vezes, a gente fica muito tempo num projeto. Sim. Porque, às vezes, será demandado a isso. Não é uma questão de, em uma semana, eu tô te entregando um projeto rodando. Acontece? Pode acontecer. A gente já trabalha com isso. Os sprints acontecem para isso. Mas, não quer dizer que agilidade é ser rápido. Na verdade, o conceito correto de agilidade é a mistura de flexibilidade, adaptabilidade e velocidade. O conceito agilidade americano, que é o que a gente traz do ágil, né? Ele vem desses 3 pilares. E aqui no Brasil isso é muito separado. Então, na verdade, assim, é ser flexível, é ser adaptativo e é caminhar. Porque se eu ficar parado também, né, eu não vou conseguir entregar. Então é importante entender que realmente não é ser só rapidinho, veloz, vamos entregar amanhã, prototipou, cheio de post-it, né? E aí o pessoal que gosta de post-it vai brigar comigo, né? Mas assim, eu também adoro, assim, nas telas. Então, caneta colorida, post-it colorido, tudo colorido. Mas assim, não é só isso, né? É um pensar e aquilo ali é só uma ferramenta para isso. Né? Algo visual. Eu tô curiosa para chegar nas ferramentas. Eu também, porque a gente tá falando de Scrum, um monte de coisa. Mas antes da gente chegar nas ferramentas, eu tenho uma outra pergunta. De fato, além da assertividade, da entrega de um produto com menos falhas, quais são os benefícios, de fato, do RH ágil? Ou eu falei já tudo? Tem vários, porque quando você traz a adaptação para o seu meio, você está falando do seu ambiente de vida, né? Hoje tudo é mais adaptável. Você consegue trazer colaboração, você consegue trazer engajamento. Autonomia para os colaboradores, porque não acontece metodologia ágil se a gente não confiar de que as entregas serão realizadas pelas pessoas. Então cai por terra já é cai por terra esse controle em cima do colaboradador. Centralizador não consegue trabalhar, né? Não consegue. Ele sofre. Ele vai sofrer bastante. E ele vai sabotar o processo da metodologia ágil. Bem, isso é bom, não que ele sabote, mas que ele se perceba, né? Sim. Que esses líderes que a gente tem se percebam que eles estão atrapalhando o processo de evolução. Quer que eu faça a sua interpretação? Quer que eu fale? Quero que você A Karina está dizendo... A Karina está dizendo para mim que os sabotadores não existirão mais. Os centralizadores vão sofrer com o processo. Vão sofrer com todo o processo, porque eles não vão conseguir se sustentar. Eles vão cair fora, né? Ou a empresa vai cair fora do processo. Ou a empresa vai cair fora do processo. Ou ele vai mudar. Né? Eu acredito que as pessoas podem se adaptar, gente. Eu acho que ele vai sofrer bastante, mas ele vai mudar. Mas uns vão sofrer menos, outros mais. Mas eu acredito verdadeiramente que as pessoas consigam mudar. Então, mas o centralizador, ele é centralizador em vários setores da vida dele. Ele vai ter que sofrer uma mudança sistêmica. Metodologia ágil para fazer uma mudança sistêmica. Ele vai olhar outra e falar, deu certo, né? Mas aqui a gente trabalha um pouco diferente. Isso. Traz a máquina de escrever aí. Boa, Lúcia.
Então, bacana, gente. Além desses benefícios, eu acho que traz para a empresa um retorno mais rápido. Então, para investidores que investem em empresas, até para os stakeholders que investem em projetos de RH, porque executivos de RH sabem que algumas pessoas compram aquele projeto. Então, o diretor de uma área X compra um projeto de RH internamente, ele apoia. Então, quando ele começa a ver que está dando resultado, em pequenas doses, ele reforça ele como principal agente ali, apoiador do RH. O RH se torna mais estratégico. O RH fica mais, olha, eu vou chamar o RH para trazer algo novo. E aí a gente sai esse RH que é reativo. A gente torna um RH mais proativo. Um RH que traz, olha, isso aqui está funcionando numa empresa. Será que dá para a gente adaptar aqui? Vamos testar? Né? Então ele é mais propositivo, eu acho que isso faz muita diferença. Esse retorno sobre o investimento, né, que a gente fala, é muito importante porque é uma das grandes dificuldades hoje das áreas de recursos humanos, de relacionamentos humanos, de mostrar o seu real valor. E então essa cultura ágil, ela vai favorecer isso. Para as nossas áreas, né? Que tá difícil, né? Sim, mas a ideia é levar isso para outras áreas também. Legal, desmistificar. Isso. Né? Do mesmo jeito que vocês chegaram cheios de dúvidas, vai começando a abrir aos pouquinhos, vai ficando mais palpável. Para mim tá bem mais claro, mais nítido, mais amplo. E não faz sentido? Faz todo sentido, gente. Essa mudança do mindset é justamente essa. É ser água, não é ser pedra, né? Depois que você aprende, parece que nada mais faz sentido. Por que eu não tô trabalhando assim ainda, sabe? Gente, que ideia maravilhosa. Não faz todo sentido. Por que eu quero começar a trabalhar? De onde surgiu? Foi dos Estados Unidos que veio pra cá essa cultura? Foi mais ou menos quando? O Manifesto Ágil surgiu em 2001. Não é algo tão novo. E assim, ele é muito rígido, né? O Manifesto Ágil. O Manifesto Ágil do RH, ele é muito atual. Eu acho que se ele é de 2015... tem uns 2-3 anos. Ou 2016. E assim, bem recente. Em menor ou maior grau, a gente já vinha se preparando para essa mudança. Né? Por exemplo, a agenda. A gente já meio que abortou já tem um tempo. A gente trabalha com outros mecanismos. Né? Eu, por exemplo, eu sou visual. Eu tenho necessidade, então há muito tempo que eu prego na parede, no espelho. O meu filho tem TDAH, então ele já tinha essa orientação do psiquiatra há muitos anos, de ter a rotina na parede do quarto, porque ele precisa de ler. De algo visual. Ele precisa. Faço tradução? Pode. A Kaline está dizendo que há muito tempo a gente já estava se preparando para essa mudança de paradigma, né? Por exemplo, a agenda, que muita gente deixou de usar a agenda e ela já vem usando post-it, é isso? Post-it, aviso de celular. Aviso celular, post-it, essas notificações, inclusive. Eu só uso agenda online. Inclusive o filhinho dela que tem TDAH e que TDAH e que usa post-it, né? Já para rotina. Para ter a rotina. Para saber a rotina. E que mais? Isso por indicação de um psiquiatra há muitos anos. Isso por indicação de um psiquiatra há muitos anos. Mas eu continuo usando a agenda. Eu sou uma pessoa completamente eu preciso de pegar e eu preciso de sentir o cheiro das páginas ainda. Eu sou uma pessoa extremamente sinestésica. E aí eu anoto tudo. Ainda prego post-it, sabe, nas páginas. É a coisa. Mas eu tô mudando. Então vamos para as ferramentas. Ferramentas, coisa interessantíssima, porque desde o início eu estou querendo saber o que é Scrum. Então, quais são as ferramentas do RH ágil? Bom, eu trouxe para falar para vocês de duas, que são as mais usadas. Uma é uma metodologia que é o Scrum. O Scrum, ele nasceu dentro da TI, então é a mais utilizada hoje em dia, porque ela vem da TI. De uma maneira bem simplista, o que o Scrum faz? Ele traz um modelo para ser usado num projeto. Então, funcionaria da seguinte maneira. Vou voltar de novo à avaliação de desempenho para o exemplo ser mais real para a gente que é de RH. Então, você precisa, digamos que
tem uma lista diante de uma história, de uma necessidade, a empresa tem uma necessidade de criar uma avaliação de desempenho, ok? Isso é uma história de um usuário, uma necessidade que a gente precisa sanar e entender, ok? Diante disso, a equipe desenvolve algumas tarefas, né? Que elas são categorizadas e priorizadas. Então imagine que, dentre várias atividades que o grupo foi colocando para entender ou para sanar aquela necessidade, criou-se uma lista, né, para esse projeto de avaliação de desempenho de 15, 20, 30 itens. Se é dividido isso em pequenas listas que a gente chama de backlog. Backlog é uma caixinha onde a gente põe um monte de listas ali, um monte de tarefas que a gente vai fazer em uma sprint. O que é uma sprint? É um tempo em que a gente vai realizar aquela atividade. Tá, Cat, mas como a gente define quanto tempo é? Qual é o nível de complexidade? De que forma a gente vai realizar isso? Vem alguma coisa de algum lugar? Vem de uma gestão de projetos? Não, vem da equipe. Então a equipe decide o que é prioritário naquele trabalho, digamos que a primeira lista do nosso projeto seja construir o manual de avaliação, né? Com figuras, como vai ser, de que forma vai ser, e a gente quer mandar para que todo mundo já comece a entender isso. Então tem lá a lista de criar as figuras, criar o processo, criar, né, a identidade visual, tudo aquilo ali. A equipe vai sentar, né? E aí tem uma outra metodologia, que é o Poker Plan, que elas vão dizer, isso aqui é mais importante, menos importante, eu dou uma nota para isso, e se cria um valor, né, que a gente transforma em tempo para se fazer esse primeiro passo, que é esse manual. E aí a gente roda uma sprint. O que é rodar uma sprint? É a gente rodar no tempo. Fazer o trabalho. Fazer o trabalho. Executar. Então, durante aquilo ali, um tá escrevendo, o outro tá com a TI, vendo uma tela bacana para colocar dentro do manual, e tudo tá acontecendo. Durante essa sprint, que aí pode variar de empresa, de projetos, tá? Mas geralmente é de uma semana, eu já vi sprint até de 2 meses, tá? Tem sprints maiores? Tem, mas geralmente as pessoas usam dessa forma. Terminou, né? Começou a sprint, rodou ali, planejou ela, como que a gente vai fazer as tarefas e tudo mais, tá executando, fechou digamos que a gente definiu em 15 dias, a gente teria esse manual pronto, testado e pronto, não é assim, vamos testar depois de 15 dias, não. Dentro desses 15 dias a gente teria testado, feito tudo, no 15º dia a gente entrega. Então, cada sprint tem um entregável. Então, para a equipe que está no projeto, isso é muito legal. Porque dá a sensação que eu estou fazendo o meu trabalho e que as coisas estão vindo. Exato. E aumenta a vontade de fazer a segunda sprint, a terceira, e a quarta, e a quinta. E aí você faz um conjunto de sprints e você entrega a avaliação de desempenho, às vezes, até 3 vezes mais rápidas do que a gente imaginava. E aí é muito mais acertado dentro da necessidade do colaborador, dentro do que ele consegue entregar. Então não existe aquela demanda de trabalho que é muito maior e aí depois o colaborador fala, mas eu tô cheia de trabalho para fazer. Não, porque isso é feito no início, em comum acordo com todo mundo, não é nada além do que eu consigo entregar. Então é muito mais justo se a gente for analisar. Com certeza. A impressão que eu tenho é que hoje o colaborador dentro das organizações, ele tem um conjunto de tarefas, de coisas para fazer. E fora as emergências que acontecem. E ele trabalha, e no final do dia parece que não teve entrega nenhuma. E a sensação de frustração é muito grande. Bom, tá, vamos lá. A impressão que a Karina tem é de que o colaborador tem um conjunto de tarefas. O colaborador tem uma lista de tarefas muito grande para fazer. E tem as intercorrências, as emergências. E tem todas as emergências e intercorrências que acontecem. Ao longo do dia. Ao longo do dia. E aí, ao final do dia, ele tá cansado. E no final do dia, ele tá muito cansado. E parece que não entregou nada. E parece que ele não entregou nada. Porque começa E é bem frustrante tudo isso, todo esse processo. Ou, às vezes, ele tem tanta coisa para fazer que ele passa o dia inteiro sem fazer nada. Porque tem muita gente que se trava dentro de muitas coisas para fazer e não tem direcionamentos o suficiente para quais são os próximos passos. E a gente sabe que tem pessoas que precisam disso.
E às precisam vezes ser mandadas, né? Direcionadas. Direcionadas. Encaminhadas. Dentro, uma liderança, né? É, o que precisa deveria ser liderado. É essa a palavra certa, liderado. Mandadas então é não, tudo liderado. muito mais prático e tudo muito mais claro da entrega também, do que é esperado de você dentro do seu trabalho. Eu tenho visto, por exemplo, acompanho uma empresa que está mudando de metodologia tradicional para metodologia ágil. E numa área de crédito e cobrança. E aí eles estão tentando. E para eles está sendo muito doloroso. Por quê? Porque o que eles fizeram? Eles definiram assim, olha, vamos tentar, de manhã a gente trabalha no método ágil e à tarde a gente trabalha com as nossas rotinas. Porque para as empresas é muito difícil, às vezes, fazer essa mudança. Dividir a cabeça no meio. Pois é. De manhã eu penso de um jeito, à tarde... Foi por isso que eles me chamaram. Mas isso não funciona. Muda logo a cabeça de Mas não é fácil. Muda a chave. Muda a chave. Tem que ter uma mudança de Você tem que mudar a habilidades cabeça. ali. Mas não é fácil. Não, eu quebro o paradigma, volto no paradigma. Quebro o paradigma, volto no... Eu falei, vocês ficam em dissonância cognitiva o tempo inteiro. Exatamente eu falo, vocês estão o isso. tempo inteiro em desequilíbrio, pra quem, né? Vocês estão o tempo inteiro em desequilíbrio. Como assim? Não, é porque aí a gente volta pras rotininhas. Que a gente tem rotininhas. Por quê? Porque quando a gente trabalha em empresas que demandam projetos, os projetos ficam engavetados. E aí, quando um CEO, um diretor aperta, a gente tira da gaveta e tenta fazer alguma coisa ali rapidinho. Com a metodologia ágil não dá para ser assim. E aí, existe um grande desafio para as áreas que são mais relacionais. Sim. Para fazer metodologia ágil é bem complexo. Então, precisa de eu tô meio travada. Planejamento, né? Porque... Eu pensei que era o intervalo do... Não, a gente tem que pedir, mas ainda tem ferramenta, não tem? A gente tem uma pergunta aqui para fazer. Tem uma segunda ferramenta. Tem uma segunda ferramenta? Tem. Vamos falar da ferramenta. Vamos fazer ela falar da ferramenta e depois a gente faz o intervalo. Quer falar do Kanban ou quer que eu fale? Eu adoro. Então, o Kanban é uma forma. E aí todo mundo fala, nossa, é uma forma nova. Não, o Kanban surgiu no modelo Toyota. Todo mundo aqui estudou toyotismo na faculdade, em algum momento ou já leu sobre, né? E o Kanban surgiu lá. Na verdade, é uma forma de você direcionar e acompanhar, né, mais prontamente as suas atividades. E o que é o Kanban? É um quadro. É um quadro bonito? Não, é um quadro que você faz de qualquer coisa. Você não tem, eu tenho só a parede, eu posso fazer? Pode. É o caso que eu dei do meu filho. Exato, o caso que a Kalina deu do filho dela, que ela fez um Kanbanzinho ali com ele, né? As rotinas dele. E o que o Kanban faz? Ele é muito adaptável. Então ele parte do princípio do o que eu tenho para fazer desse projeto, né? O que está sendo feito, digamos assim, em desenvolvimento e o que está pronto, feito. E aí eu também posso colocar quais são os entraves, o que precisa de outra área, o que está dando mais problemas. Porque às vezes num projeto alguma coisa vai e volta porque dá problema. Os projetos, eles são possíveis de falha. E na metodologia ágil ou em qualquer outra metodologia, dizer que não vai ter falha é mentira. É mentira. Porque vai ter. Acontece, existem normal, né? As empresas que mais inovaram são as que mais erraram. E que assumem, gente. Isso é experiência, não é erro, é experiência. Sim, e aí o Kanban é um quadro que as equipes começam a ver, né? Onde é que geralmente a gente pode dividir por pessoas, e aí tem as linhas das tarefas, e aí a gente vai andando nesse quadro. E quem que diz, para não ficar aquela coisa do chefe, olha, você já terminou sua tarefa, Rosane? Não, você é tão responsável por isso que você terminou o dia, você vai no seu quadro, a sua atividade que estava ali contigo, você pode até já mexer se isso era só seu. Pronto, eu já acabei. No outro dia a gente tem uma primeira reunião do dia, a minha atividade está pronta. E assim sucessivamente. Então, é visual, é mais fácil das pessoas perceberem o movimento do projeto. Não precisa ser usado só para projeto. Sim. Você pode, é transparente. É transparente para todo mundo, porque fica ali visualmente, né, exposto para todo mundo ver
o processo de cada um. Isso. O que todo mundo está fazendo, E tem todo mundo está vários acompanhando, aplicativos que funcionam muito bem para isso. O Trello, por exemplo, é um aplicativo que é gratuito e você consegue incluir ali dentro da sua realidade. Essa questão do erro ela é muito importante porque eu acho que junto com a metodologia ágil, mais do que entregar, é você saber lidar com o erro e saber lidar com as mudanças de priorização dentro do projeto. Então, existe uma necessidade de inteligência emocional enorme para trabalhar com metodologia ágil, que é algo que a gente imagina que é tão racional, né? Mas que precisa. Fala do erro da PNL. Dentro da programação neurolinguística, que a gente estuda bastante para aplicar dentro das nossas profissões, dos nossos processos interiores, né? Não existe erro, né? Existe experiência, existe o feedback, não existe erro. Então a gente sempre a gente ressignificou essa questão do erro, né? É o feedback que o sistema que o sistema te dá, entendeu? Ok, não existe erro, ok, eu vou fazer diferente da próxima. Né? Então, assim, é testar, operar, testar. Deu o resultado que eu estou esperando? Não deu? Ok, vou fazer isso 3 vezes. Se deu o resultado indesejado, vou mudar de estratégia. Entendeu? Testar, operar, testar, 3 vezes, deu o resultado que não estou precisando, que eu não quero, mudo de estratégia. Dentro da metodologia tem a questão de prever também o erro, né? Então, se você está percebendo ali, a entrega é para sexta-feira, deu quarta-feira e você sabe que não vai dar para entregar, já tem como modificar, redirecionar aquilo. Legal. Então é isso. Vamos chamar um intervalinho, gente? 5 minutos, intervalo? Pessoal, vamos fazer um intervalinho de 5 minutos. Já eu conto com vocês de volta, tá certo? Até mais, já. Obrigada. Oi, pessoal, eu tô sem voz, mas eu vou tentar falar. Valdir Davalos, um beijo. Você que tá mandando um recado de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, Valdir Davalos. Eu sei que você pediu pra Kalina te mandar um oi, mas eu também vou te mandar um oi, vou te mandar um beijo também, ó. Beijo pra você, tá? Mano, beijo, Kalina. Agora, Kalina, ó. Beijo. E agora, prosseguindo aqui com nossas queridíssimas entrevistadas, a Cat e a Ludmila, que são da área da RH Ágil, que é uma área assim que tá me encantando. Eu não conhecia RH Ágil e tô aqui, conversei até no intervalo com ela sobre esses processos colaborativos contemporâneos que têm surgido em vários setores de hoje em dia, né? E aí eu quero fazer uma perguntinha para vocês, a nossa última pergunta, tá? Quais as competências que o gestor do RH precisa para aplicar essa metodologia da RH Ágil? Vamos por partes. Me corrija se eu falei alguma abobrinha aqui, viu? Não, de jeito nenhum. Na verdade, é porque o ágil, ele vem dentro de um processo de mudança da área de recursos humanos, né? Que é o que a gente está chamando de um novo RH. Então, dentro dessa primeira etapa, um novo RH, o que a gente tem visto é que para dentro do RH tem atraído pessoas de outras áreas, então engenheiros, cientistas, pessoas que trabalham mais com dados. E junto com isso, a gente está trabalhando outros tipos de competências. Uma delas é que a gente não chamaria de uma competência, mas essa necessidade de saber até que ponto a gente vai centralizar ou não o nosso trabalho. Então, trabalhar de forma mais colaborativa, descentralizada, com mais entrega, mais resultado, a gente está propondo isso para o profissional de RH que está tentando inovar dentro do seu dia a dia. Então, dentro da metodologia ágil, Cat, por favor. O que a gente tem percebido na liderança, né? Não só o líder de RH, mas o líder da organização, né? Tem muitos estudos e assim, quando a gente fala, mas esses estudos científicos validados, né?
não é só moda, porque às vezes a gente fica, tem uma moda dessa liderança, mas existem alguns fatores que fazem com que os líderes dentro das organizações que têm essas competências ou esses comportamentos, eles têm mais facilidade de trabalhar com metodologias ágeis, colaborativas, disruptivas, ok? Não é só o ágil, mas vai além do ágil, né? Dessa transformação. Ele consegue se adaptar, na verdade. Se surgir uma outra metodologia lá mais pra frente melhor do que a agilidade, ele vai conseguir trazer isso para a área dele e vai ser legal, entendeu? Exato. E aí o que esses estudos e até esses experimentos têm falado pra gente? Primeiro é ser aberto a qualquer tipo de mudança e aberto ao novo. Isso faz muita diferença. Então aquele gancho que a Kalina deu do centralizador, ele vai sofrer mais. Então os que estão mais abertos à mudança, eles vão estar mais adaptáveis. Segundo ponto, a capacidade de ouvir o outro e de refletir sobre o que você ouviu, né? Que é o feedback, né? Retroalimentação, feedback mesmo, a questão de você ouvir e você ouvir com genuidade, né? Eu acho que ingenuidade. Não, de uma forma genuína. De forma genuína. Por que isso? Porque às vezes os líderes são treinados para fazer feedback, ouvir feedback, ter feedback, mas isso não é verdadeiro. É muito mais para cumprir uma tabela. Temos que necessário dar ter feedback. Exato. Terceiro ponto, tá mais aberto ou adaptado a correr riscos. Porque você vai errar, né? Seu erro vai ser exposto. E você tem que estar disponível para o erro. Né, e entender como que você pode aprender com ele. Exatamente, você vai errar, né? E principalmente conseguir empoderar os outros. Levantar todo mundo. O líder de verdade hoje em dia é esse, Sim. né? Que levanta todo mundo, que levanta a equipe, Inspirar encoraja a equipe. todo mundo. E que deixa com que as equipes também trabalhem, é claro, precisa de uma liderança, mas algumas metodologias ágeis usam a terminologia que eu gosto muito, que é liderança servidora, né? É uma liderança que você serve a um propósito, que é a equipe e a uma entrega. E isso faz toda a diferença, porque às vezes como líder você serve ao seu propósito, né? E não ao propósito de uma equipe e de uma entrega também. Porque tudo está atrelado a um entregável, a um produto final, um pronto, né? Acabamos aqui um projeto, ou acabamos aqui uma sprint. Então, isso faz todo o sentido, né? E por último, esses líderes, eles precisam principalmente aprender a ouvir, né? A ouvir e aos sinais que a equipe dele está dando, né? Há sinais que às vezes não é só verbal, né? São sinais de altas equipes com índice de absenteísmo, né? E alto nível de pressão. E esse líder, ele vem, ele não atestado. Ele não filtra, ele vai batendo, ele vai vindo. E a equipe, uma hora, a gente começa a perceber que esse líder adoece. E aí a gente entra em outras vertentes, que é a questão do bem-estar, né? Da felicidade. Da felicidade. E aí, quando a gente percebe que esses líderes que têm esses comportamentos ou essas competências, né? Porque tem algumas divisões aí teóricas de conceitos, ele consegue se adaptar e ele consegue trabalhar melhor com metodologias ágeis, disruptivas e com as que virão. Porque virão novas, né? Tomara. Sim, é verdade. E aí o papel do RH é empoderar esse líder também, porque ele não está pronto, pelo contrário, ele precisa ser desenvolvido, ele precisa ser escutado. Então, parte do RH de ser um multiplicador dessa metodologia, de também dar suporte para que eles possam gerir pessoas. Então, a gente desvincula isso de uma função do recursos humanos e começa a passar isso, de fato, para as outras lideranças, para eles gerirem suas pessoas. Muito legal. A impressão que eu tive quando você conceituou o líder servidor é que ele baixa um pouco do patamar, da cadeira do espaldar alto, ele integra mais o ambiente e a equipe, né? A partir do momento que eu sou líder da entrega, eu estou compondo, eu não estou aqui e dando ordens para os meus liderados. Kalina disse que o conceito desse novo líder, é aquele líder, o líder servidor, é aquele líder que sai daquele pedestal e
vai e se entrega, né? Vai para integra a equipe e tem aquela troca, né? O dar e receber. E ele é comprometido com a entrega. E então ele faz parte da entrega. Ele é comprometido com a entrega. Dentro da metodologia Scrum, por exemplo, a liderança ela é compartilhada. Então tem o PO, que é o dono do produto. Então é um antigo gerente de projeto, digamos, se a gente fosse fazer alguma conexão. É parecido, o líder de projetos. Então o PO, ele é aquele que faz a interface com o que a minha área quer, o que a gente tem que entregar, ele faz ele ajuda a desenhar a sprint, como é que vai ser. Só que dentro dessa metodologia existe o Scrum Master, que é o quê? É o cara que estimula, faz o impulso, faz as reuniões diárias. É o hiperrealizador. É o motivador. Ele tem mais inteligência emocional. Exato. Ele tem uma capacidade de fazer perguntas poderosas para aquelas pessoas que estão trabalhando junto com ele. Ele é tipo um coach. Sim, exatamente. hoje em dia tem algumas coach ágil. Um coach ágil. Existe o coach ágil. Existe que bacana. o coach ágil. E aí, olha isso, eu tenho 2 gestores, eu tenho 2 lideranças ali, eu tenho 2 papéis, mas eu também tenho uma equipe que tem um empoderamento para liderar a atividade. A tarefa de dizer, olha, isso aqui a gente consegue entregar, isso aqui a gente não consegue entregar nesse tempo. E você como líder, dividir isso é mudar mindset de liderança de novo. Porque você compartilha. E compartilhar de liderança é compartilhar poder. E nem todo mundo está aberto para compartilhar poder. Nem todo líder está aberto para compartilhar poder. Verdade. Nem todo líder está aberto. E essa visão vai muito dentro do que tem se falado, de trazer uma experiência para o colaborador. Então, a metodologia ágil ela também vem para agregar na experiência que eu quero entregar o tempo de vida útil daquela pessoa ali dentro da organização. Então, o líder, ele passa a ouvir ele como usuário. Então, quem que vai utilizar todos aqueles processos? É o meu colaborador? Então, eu preciso entender o que de fato ele precisa. Aquele jogo que eu apliquei sábado, não tá dando pra sair, não, né? Dá pra ouvir? Precisa de eu interpretar? É bom, né? Então tá bom, vamos continuar. Fazer a interpretação Ghost. aqui. Ghost. Com o jogo empresarial, a Ludmilla estava lá. Eu divido todo o grupão em 3 equipes, como se fossem 3 departamentos de uma empresa. Vamos aos poucos, Kalina. Quer que eu explique a ferramenta? Então... O que eu quero dizer, aí você já fala tudo. O que eu quero dizer é que quando eu estabeleço os gerentes, nunca é o chefe. Sim. Eu deixo o chefe no meio do chão de fábrica. Sim. E você vê o comportamento na hora da liderança dele. Bem, a Kalina fez um workshop no sábado, eu tive a oportunidade de participar. E ela fez um jogo empresarial, onde era uma indústria, né? E aí são equipes com cada gerente, eram equipes, 3 equipes, 3 gerentes, e eu era presidente da organização. Simples assim. Tem cara. E aí ela me deu a minha função lá, tipo, você vai ter que fazer um triângulo de 300 peças com 3 subprodutos, e me entregou. E eu, beleza, muito obrigada. E aí a questão que ela está querendo levantar é que o presidente não é nada naquilo ali, que na verdade quem detém muito poder e quem traz a entrega são os gerentes, né? E a gente conseguiu perceber a diferença das pessoas, a diferença das lideranças. A gente conseguiu perceber assim, quem estava entregando mais, quem estava entregando menos. E as equipes que estavam colaborando entre si tiveram uma entrega muito, muito rápida, né? A gente não conseguiu entregar, eu falhei como presidente. Não fiquei existe frustrada. falha. Não fechei minha feedback. Feedback. Eu voltei pra casa falando assim, cara, eu preciso melhorar minhas skills de liderança. Como que eu vou liderar alguma coisa? Eu não sou líder. Mas o que eu quero colocar, Ludmilla, é ano de terapia agora que a Kalina vai pagar pra mim, porque eu não me considero mais líder. Oh, meu Deus. Ela teve um feedback negativo do universo. Ai. Mas o que eu quero colocar é que geralmente eu aplico em company. E eu não deixo o chefe ser o gerente. Não, ele participa como chão de fábrica. Entendi.
como liderado, não como chefe. Então ela faz uma inversão de papel e dentro de uma atividade em company, o chefe sempre é um liderado e não o líder, de fato. Porque aí ele vai ficar na zona de conforto dele. E aí né? alguns ficam assim, ó. E expõe também, né? Não, você colocar ele num jogo como o líder como líder, expõe muito o resultado dele. Mas o que acontece? Quando eu não coloco ele como líder, aí eu vejo a capacidade dele de integrar a equipe. Porque uns não saem do salto de líder. Papel, né? Não sai do papel de líder. Fica ali em pé, mandando. Faz isso, faz aquilo. E eu fico olhando. Aí depois, executive coach, né? Você viu a sua postura com a sua equipe. Ficou lá em pé, não saiu do seu né? Seu saltinho seu pedestal de chefe, né? Ali você era mais tinha que estar no chão, tinha que estar colando, tinha que estar montando. E aí você vê como é que ele se adaptar, né? E aí dentro da metodologia isso faz todo sentido, porque realmente há uma mudança ali de quem é o líder da vez da semana. Com certeza. E essa capacidade de flexibilidade que você colocou. Sim. A pessoa não sai do papel dela de líder, não se flexibiliza, não integra a equipe e fica descolado. Sim. Dissociado da equipe. Aí você percebe por que a equipe tem tanto problema. Porque na verdade ele já é dissociado no dia a dia. Ele só está no papel de líder por uma questão formal. Exatamente. Uma questão de motivação também. né? Uma questão de motivação. De status mesmo. A gente está falando de status. Exatamente. E aí isso deixa de ser o pano de fundo. Cargos políticos, muitas vezes. Não, porque eu trabalho mais com iniciativa privada. Mas você vê isso na iniciativa privada, que eu acho awesome. Eu acho que a gente consegue ver isso em todos os tipos de organização, né? Às vezes a gente... eu estava conversando essa semana com um consultor que trabalha muito com empresas, com governo, né? No geral. E a gente também a gente fica cheio de estereótipos com relação ao governo. Não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. Eles não, né? Ele estava falando que ele estava tentando levar a metodologia ágil para um pequeno grupo. Ele está testando dentro de um ministério, porque o ministério começou a perceber que precisa fazer alguma coisa e que isso não precisa de custo, não tem custo, não tem investimento, não abre uma licitação. Não é caríssimo, né? Não é caríssimo, né? É uma mudança só de pensamento. Uma forma de fazer. E aí ele falou que quando as pessoas começaram a perceber isso, algumas dessas desculpas de a gente não faz um projeto porque a gente não tem dinheiro, tem que abrir uma licitação, tem que fazer isso, aquilo outro. Já outras desculpas. Pode até ser, né? Mas essa não vai ser mais. Essa não vai colar, né? E ele falou, e aí as pessoas começaram a perceber. E isso gerou uma motivação nelas de que eu posso fazer alguma coisa, mesmo diante de um sistema que às vezes não me deixa tão andar travado, tanto. Né? Tão burocrático. E aí tá funcionando, eles fizeram um lab. Estão criando um lab dentro do Ministério. Então o Ministério está criando, deve saber qual é. Excelentes cases. Qual Ministério? Pode falar? Não posso. Então, meninas, olha só. Vocês estavam preocupados com o horário, né? Falta 6 minutos para acabar o programa. A gente falou horrores. Olha só. Ótimo. Não, foi uma aula maravilhosa. Aprendi um monte de coisas. Ótimo. Verdade. Quero que vocês deixem um recadinho pro público. Ludmila, quero que você fale um pouquinho do RH Lab. Né? E aí, 2 minutinhos para cada uma deixar um recadinho. Bem, quer falar? Pode começar, amigo. Bem, o RH Lab, ele é uma ideia, um projeto, uma organização que desenvolve projetos relacionados à inovação para o dia a dia das áreas de recursos humanos. Então, a gente tenta atrelar novas tendências e o que tem sido de mais atual. E dentro disso, a metodologia ágil, ela vem como uma das vertentes dos nossos projetos. Inclusive, a gente está com um treinamento que vai acontecer no dia 27 e 28 de abril, aqui em Brasília. São 20 vagas e é uma proposta de rede, né? Então, eu convido experts no assunto. Então, a Cat e o Marco Antônio, que é do Garagem Criativa lá de São Paulo, eles que vão liderar todo o treinamento e então participem, vai ser muito legal. É isso? Bom, no meu caso eu tenho a Unbox, que eu trabalho com metodologias, com consultoria de RH, com metodologias ágeis, metodologias ativas. Então só me acompanhar nas redes sociais, Cat Sanches, você vai achar um monte de metodologia lá.
né? Posto muita coisa porque eu acredito realmente que a gente pode mudar comportamentos e a gente pode construir um novo RH, né, amiga? Um novo RH é o meu Instagram, é o Instagram do RH Lab. A RH Lab também está no Facebook. A gente tem um canal de YouTube que a gente também traz algumas atividades, tem inclusive a live que a gente fez sobre metodologia ágil da segunda-feira, que a gente fez junto com o Marco Antônio. E para quem quiser se inscrever no treinamento de metodologia do Transformação Ágil do RH, é www.rhlab.com.br/ágil. Excelente. Excelente. Vou tentar deixar um recadinho. Gente, curtam o canal da Sinergia Treinamentos. É o máximo que eu posso falar. Agora, quarta que vem. Gente, eu queria agradecer, deixar meu recadinho aqui, agradecer a Kalina, claro. Eu não consigo substituir ela é insubstituível, mas aqui eu fiz uma ponte dela com vocês. E agradeço muito o convite dela por estar aqui. Sempre que ela precisar de mim, eu estarei aqui com ela, sempre. Agradecer aos nossos convidados de hoje. Eu acho que era para eu estar aqui hoje, porque eu também trabalho com processos multidisciplinares e colaborativos dentro da área da advocacia. E eu acho esse novo paradigma, eu acho que veio para ficar mesmo. A gente é um caminho sem volta, da humanidade, inclusive. É um caminho sem volta. E, inclusive, falando sobre felicidade, o meu Instagram é @direito de ser feliz. Curtam Direito de Ser Feliz, porque é justamente sobre isso, sobre o direito à felicidade. E eu queria deixar um recadinho também e agradecer a Vi Estilo, que sempre está me abrilhantando com os vestidos dela, da Feibox e Feira do Guará, viu? Um beijo para vocês, queridos da Vi Estilo, tá certo? E é isso. Pessoal, quero agradecer a Rosana. Obrigada. Rosana me salvou. Desde ontem que ela está sendo meu ghost. Ghost. Ainda canta. Meu Deus do céu. Arrumei um backup perfeito. My darling. Muito obrigada, Rosana. Você me salvou. Muito obrigada mesmo. Esse programa eu estava tão ansiosa para fazer que eu falei, até a fônica, eu vou fazer esse programa de algum jeito. Eu vou arrumar um jeito, eu não vou cancelar. Obrigada, Lud. Obrigada. Obrigada demais. Cat, obrigada demais. Eu acho assim que cada dia que passa a gente traz mais informação. A gente tem trazido diversas pessoas que têm trazido contribuições fantásticas. Essa tarde foi incrível, muito aprendizado. Gratidão imensa. Gratidão. É isso aí, pessoal.